Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal GE Projetos e Tutoriais. No vídeo de hoje, nós vamos testar este módulo aqui, o regulador de tensão Step Up XL6019. Nós vamos ver as especificações, a pinagem, vamos testar o regulador nos limites de tensão, vamos aprender como ajustar a tensão para uma carga específica e vamos fazer o cálculo da eficiência energética do módulo. Então, vamos lá. Então, antes de ligar nosso módulo, vamos ver as pinagens e especificações. Esse é um regulador de tensão do tipo Step Up. Logo, a tensão de saída sempre vai ser maior do que a tensão de entrada. A pinagem é bem simples. Do lado direito, nós temos os pinos de entrada, negativo e o positivo. E do lado esquerdo, nós temos os pinos de saída, também negativo e positivo. Observe que os conectores são do tipo parafuso, ou seja, você conecta um fio aqui e você aperta com o parafuso aqui em cima para prender o fio. Porém, caso você queira soldar o fio, ao invés de utilizar esses conectores parafuso, você tem esses pequenos orifícios aqui. Veja só, aqui onde está escrito 1-, entrada negativa, você tem esse buraquinho. Então, ao invés de conectar nesse conector parafuso, você pode soldar o fio aqui. E a mesma coisa aqui em cima, entrada positiva e a mesma coisa na saída, entrada positiva e entrada negativa. Então, você pode vir com o fio aqui. Daí você encaixa o fio aqui e você vai soldar. Se você preferir soldar para deixar mais fixo, ao invés de prender ele aqui com o conector parafuso. Segundo o fabricante, a tensão mínima que você deve aplicar aqui na entrada é de 3 volts, mas nós vamos testar isso na prática quando eu ligar o módulo. A tensão máxima que pode ser aplicada na entrada é 35 volts. E essa tensão é limitada por esse capacitor aqui na entrada. Veja só, esse é um capacitor, conforme está escrito aqui, de 35 volts. Então, se você aplicar mais de 35 volts aqui na entrada, você pode danificar o capacitor. Na verdade, conforme eu olhei o datasheet do XL6019, que é o regulador mesmo, ele aceita até 40 volts na entrada. Porém, o módulo ele possui esse capacitor aqui, que limita para 35. De acordo com o fabricante do módulo, a tensão máxima que você vai conseguir aqui na saída é 40 volts. A tensão mínima que você vai conseguir na saída sempre vai depender da tensão de entrada. Por exemplo, se você aplica 12 volts aqui na entrada, você não vai conseguir tensões menores que 12 volts na saída, por se tratar de um regulador do tipo Step Up. O ajuste da tensão de saída você vai fazer girando esse trimpote aqui com uma chavinha de fenda como essa aqui que está na minha mão. Então você vai girar e vai ajustar a tensão de saída de acordo com o valor que você quer. A corrente máxima que o regulador suporta na saída é de 4 amperes. Porém, como a gente sabe, sempre que você utiliza esses módulos aqui na corrente máxima, eles esquentam muito. Então, eu sempre recomendo que você utilize um pouco abaixo da corrente máxima. Sobre a eficiência energética do módulo, o fabricante informa que é menor do que 94%. Mas na parte final do vídeo, nós vamos fazer alguns testes e calcular a eficiência do módulo na prática para diferentes valores de potência e para diferentes cargas. Agora, pessoal, nós vamos ligar o módulo. Observe que eu conectei fios laranja e azul nos pinos de entrada e também conectei fios nos pinos de saída. Os fios da entrada estão conectados nessas duas garras jacaré aqui, que vêm da fonte de alimentação.
a gente vai usar esse multímetro aqui para medir a tensão. Então, vou dar um zoom aqui para a gente ficar com a imagem melhor. E agora, eu vou ligar a fonte de alimentação. Veja que assim que nós ligamos a fonte, esse LED vermelho aqui foi aceso. Esse LED indica que o regulador está ligado e funcionando. Observe que o multímetro está medindo 5 volts na tensão de entrada. Essa é a tensão da fonte. Agora, eu vou desconectar o multímetro aqui da medição da entrada e nós vamos medir a tensão de saída. Eu já fiz vídeos aqui no canal sobre reguladores de tensão que possuem um circuito de proteção na saída, que permite que você coloque os fios positivo e negativo da saída em curto-circuito sem queimar o regulador. Porém, esse regulador aqui, o XL6019, não possui circuito de proteção. Então, muito cuidado para você não colocar esses dois fios aqui, positivo e negativo da saída, em curto-circuito. Porque se você fizer isso, ele vai puxar a corrente máxima e se ficar em curto por muito tempo, vai queimar a sua placa. Agora, pessoal, observe que o multímetro está medindo a tensão de saída, que está em 22 volts. O que a gente vai fazer é girar o trimpote para verificar se a tensão máxima de saída do módulo é mesmo 40 volts, como informa o fabricante. Então vamos lá. Esse módulo aqui, para você aumentar a tensão de saída, você tem que girar o trimpote no sentido anti-horário. Então, eu vou girar ele no sentido anti-horário até a gente alcançar a tensão máxima de saída. E ele chegou no limite. E veja só que ele alcançou até 41 volts, que é até maior do que os 40 volts informados pelo fabricante. Agora, a gente vai verificar a tensão mínima de saída. Como se trata de um regulador step-up, a tensão de saída não pode ser ajustada para um valor menor do que a tensão de entrada. Conforme a gente já mostrou, a gente está com 5 volts aqui na entrada. Então, essa tensão mínima não deve ser menor do que 5 volts. Vamos lá. Eu vou girar no sentido horário até a gente chegar na tensão mínima. E veja só, pessoal, conforme eu falei, como se trata de um regulador step-up, a gente está com 5 volts na entrada e na saída a gente não vai conseguir menos do que 5 volts, porque ele só, da entrada para a saída, ele só aumenta a tensão, ele não consegue reduzir. Agora eu vou desligar a fonte. A tensão mínima que a gente pode aplicar aqui na entrada, conforme informado pelo fabricante, é 3 volts. E agora, na sequência, eu vou montar um circuito para a gente fazer um teste na prática para ver se é esse valor mesmo. Bom, pessoal, eu montei um circuito aqui para a gente testar a tensão de entrada mínima que o nosso regulador trabalha. Eu coloquei uma carga na saída, que é apenas um LED em série com um resistor de 1K. Eu regulei a tensão de saída para 10 volts. Nós vamos medir a tensão de saída com esse multímetro aqui. E a gente vai estar medindo a tensão de entrada com esse mini voltímetro aqui. A tensão de alimentação da fonte ela é 5 volts. Porém, eu vou diminuí-la pouco a pouco até a gente chegar no momento em que o regulador vai parar de funcionar. E aí nós vamos ter a tensão mínima de entrada com que o regulador trabalha. Vai ter um detalhe que vocês vão reparar, que é um comportamento particular desse regulador aqui, que quando ele chega perto da tensão mínima, a tensão de saída
dá um pico, ela sobe bastante e depois cai para zero. Então vamos lá. Eu vou ligar aqui a fonte. Vou dar um zoom aqui para a gente ver melhor. Então veja só, a saída está aqui em torno de 10 volts e a entrada está aqui em 5,05 volts. Agora eu vou diminuir essa tensão da fonte, pouco a pouco. Veja que a saída se mantém constante por enquanto. Veja só, a gente está aqui em 3,5 volts. A tensão continua constante em 9,9 a 10 volts. Veja só, pessoal. Calma aí que eu vou mudar a escala. Agora a tensão foi para 27 volts. Veja só. Quando você chega ali em torno de 3,3 volts, ele dá esse pico. Então eu considerei o seguinte, mas ele dá esse pico de tensão, mas ele não desliga. Então eu considerei que ele vai ter uma tensão de funcionamento até 3,3 volts. Apesar dele não desligar quando chega nessa tensão. Ele dá um pico e logo depois, quando você abaixa mais a tensão, ele desliga. Vou fazer novamente aqui. Está em 3,49. Veja só. Em 3,23 ela dá esse pico aqui. Sobe para em torno de 30 volts. De 28 a 30 volts. E esse é um comportamento que é particular desse regulador mesmo. E se você reduzir mais a tensão, ele vai desligar. E ele desligou a fonte. Então é isso, pessoal. A gente viu aqui que ele fica com a saída constante até uma tensão de entrada de 3,3 volts. Quando chega nesse valor, a tensão de saída dá um pico. Não sei por que isso acontece. É uma característica assim, que eu vi nesse regulador. Em outros reguladores que eu testei, eu nunca vi isso. Mas esse regulador tem essa particularidade. Quando chega em 3,3 volts na entrada, a tensão de saída dele sobe para uma tensão alta entre 28 e 30 volts. Depois, à medida que você vai abaixando a tensão de entrada para menos que 3,3, aí sim ele vai desligando. Mas como a tensão de saída se mantém constante até 3,3 volts na entrada, a gente considera que funciona com até o valor mínimo de 3,3 volts na entrada. Ok, pessoal? Agora nós vamos ver como regular a tensão de saída para uma carga específica. A carga que eu vou regular aqui vai ser para esse motor DC que trabalha com 12 volts. A gente vai estar com 5 volts de tensão na entrada, conforme vai mostrar aqui o mini voltímetro. Eu vou ligar a fonte de alimentação. Veja só, 5 volts aqui. E o multímetro está medindo a tensão de saída. Então está marcando aqui 7,1 volts. Como a gente quer 12 volts, a gente vai girar no sentido anti-horário até alcançar 12 volts. Então é isso, pessoal. A gente ajustou para 12 volts porque nossa carga é de 12 volts. Se sua carga for de 24 volts, você ajusta para 24. E assim por diante. A tensão que você vai ajustar depende da tensão que a sua carga trabalha. Agora, para conectar a carga, você vai... a gente já fez o ajuste, né? Agora você vai desligar a sua fonte de tensão. E com tudo desligado, com a energia desligada, você vai conectar
a carga. Então vou tirar aqui o multímetro. Vou tirar também esses fios aqui. Agora a gente conecta os fios da carga. E agora, pessoal, que a gente fez a conexão com tudo desligado, a gente pode ligar a fonte e ativar a nossa carga. Bom, pessoal, agora nós vamos fazer um teste para calcular a eficiência do regulador XL6019. Conforme eu falei antes, o fabricante informa apenas que essa eficiência é menor que 94%. Observe que eu conectei aqui na saída do regulador duas lâmpadas. Essa lâmpada menor aqui é de 21 watts e essa lâmpada aqui um pouco maior é de 10 watts. As duas são de 12 volts. Veja que eu tenho dois módulos voltímetro e amperímetro, esses módulos pretos aqui, um na entrada e outro na saída. Esses módulos, o daqui da entrada vai medir a tensão na entrada e a corrente que passa pela entrada. E esse da saída vai medir a tensão na saída e a corrente que está fluindo para as lâmpadas. A gente vai fazer esse teste para a lâmpada de 10 watts ligada e a outra desligada. Vamos fazer com a lâmpada de 21 watts ligada e a outra desligada. E vamos fazer com as duas ligadas. Com os valores de tensão e corrente que a gente vai medir, a gente depois vai calcular as potências de entrada e de saída. E com esses valores, a gente vai calcular a eficiência para cada teste. Então vamos lá. Eu vou ligar a fonte de entrada, essa fonte aqui, que é uma fonte fixa de 12 volts. Vou ligar a fonte. Veja só, marcando aqui 12 volts na entrada e 13 volts na saída. E está marcando 0 amperes de corrente, tanto na entrada como na saída, porque as cargas estão desligadas. Eu coloquei 13 volts na saída para manter a tensão de saída um pouco acima da entrada, pois se trata de um regulador step-up. Apesar das lâmpadas serem de 12 volts, o fato da gente acionar elas com 13 não vai danificá-las, pois a tensão está apenas um pouco acima da tensão de trabalho das lâmpadas. Então vamos lá, pessoal. Eu vou ligar primeiro a lâmpada de 10 watts. Veja só, está puxando aqui 0,83, 0,84 amperes e na saída 0,69 amperes. Agora vou desligá-la. Vou ligar a de 21 watts. Está puxando da entrada 2,30 amperes, em torno de 2,30 e na saída 1,86 amperes. E agora vou ligar as duas juntas. Está puxando da entrada 3,22 amperes e da saída 2,56 amperes. E agora, pessoal, vamos para a folha de cálculos, onde a gente vai calcular a eficiência para cada teste que a gente fez aqui agora. Bom, pessoal, agora que a gente já fez os testes, a gente obteve vários valores de tensão e de corrente para a lâmpada de 10 watts, para a lâmpada de 21 watts e para as duas lâmpadas ligadas juntas.
Então, agora a gente vai fazer o cálculo da eficiência. Para fazer esse cálculo, a gente vai utilizar duas fórmulas. A fórmula da potência elétrica, que diz que a potência elétrica é igual a tensão vezes a corrente, e a fórmula da eficiência, que diz que a eficiência de um sistema é igual a potência de saída dividido pela potência de entrada. Então, vamos agora para a folha de cálculos. Então está aqui, pessoal, a folha de cálculos. E nós temos aqui os valores. Para a lâmpada de 10 watts, nós tivemos aqui essa potência de entrada, que foi conforme nós medimos, 12 volts vezes 0,84 amperes. Potência de saída, 13,1 volts, que foi o que nós medimos, vezes 0,70 amperes. E depois, para calcular a eficiência, a gente pega essa potência de saída e divide pela potência de entrada. Então, aqui para a lâmpada de 10 watts, nós tivemos aqui a eficiência de 91%. Daí, para a lâmpada de 21 watts, a gente fez o mesmo cálculo e obtivemos a eficiência de 89%. E, por fim, com as duas lâmpadas ligadas, a gente obteve uma eficiência de 87%. Então, o que a gente viu aqui foi o seguinte. Ele apresenta uma eficiência que, na maioria dos casos, fica em torno de 90%. Só que, à medida que a gente aumentou a potência, a eficiência foi diminuindo. Observe, aqui só com a potência de 10 watts, teve 91%. Daí a gente aumentou a potência, 21 watts. Aí a eficiência caiu para 89%. E com as duas lâmpadas juntas, que dá uma potência somada de 31 watts, ele já caiu para 87%. Então, o que a gente pode observar nesse regulador é que à medida que você aumenta a potência da carga que você está acionando, a eficiência dele cai. Apesar de tudo, ele apresenta uma eficiência bem alta. Então é isso, pessoal. O vídeo de hoje fica por aqui. Creio que a gente mostrou assim, bastante coisa sobre o regulador XL6009. Se você gostou, deixe o like e inscreva-se. Até o próximo vídeo.